Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência e nos próximos dias nós vamos estar falando sobre a vida atrás das grades. A gente vai estar mostrando o dia a dia das mulheres aqui no Presídio Feminino. O drama, a saudade, a solidão, a distância da família. E quem começa acompanhando a gente nessa entrevista, que inclusive deu autorização para a gente estar gravando esse material aqui com as internas, é a diretora daqui do presídio, Valéria Vitor. Valéria, muito obrigada por ter dado essa autorização. É um grande prazer ter vocês aqui conosco, né? Já tivemos o prazer de participar do seu programa lá no estúdio, mas a vinda de vocês aqui para nós é uma satisfação enorme, porque eu acho que o outro lado do presídio, o lado bom das coisas que são feitas, também tem que ser mostrado, sim. E vocês vieram aqui para dar esse respaldo. E aí é o que a gente vai estar mostrando a partir de agora, começando aí, tentando traduzir o presídio feminino em números. Quantas mulheres hoje aqui no presídio? 200. Tem um índice maior de algum tipo de criminalidade, por exemplo, tráfico de drogas, homicídio? Sim, sempre a grande maioria é sempre o tráfico, né? Porque infelizmente ele consegue abarcar não só uma pessoa, mas às vezes o núcleo familiar todo. Então, nosso carro-chefe, infelizmente, é o tráfico, seguido do roubo e, por fim, o homicídio. Tem índice para esses tipos de Seria 20% a 30% o tráfico, que é a grande maioria, o roubo 20% e o homicídio 5%. Como é que esse encontro com a perda da liberdade? Para muitas, na verdade, é um choque, né? É um choque de realidade, você ser privado da sua liberdade e, às vezes, a família nem tem conhecimento que elas foram presas. Inclusive, quando vocês chegaram aqui, tinha uma que estava sendo assistida pela assistente social e a assistente social estava tentando justamente esse contato com a família, que ela é do interior. Então, quando elas chegam, a gente tem esse acolhimento de tentar minimizar ao máximo esse impacto de chegada e confortar de alguma forma, né, que a gente pode fazer. E a assistente social acolhe, avisa a família, tenta conversar, ouvir, que também, às vezes, o diferencial de um presídio feminino é isso, elas gostam muito de ser ouvidas, né? Talvez uma simples conversa resolva uma coisa que a gente poderia, até lá na frente, causar um problema maior. Então, nós mulheres temos essa sensibilidade de tentar ouvir para depois tentar ver o que é que pode ser feito. E é isso que a gente faz aqui quando elas chegam. Tem o índice, a gente percebe, caminhando aí, conversando com as detentas, gestantes. Sim. Como é que funciona isso aqui Sim. no presídio? Antigamente a situação era mais precária, porque essas gestantes chegavam e elas tinham, o parto era feito aqui não, ia até a maternidade, mas elas davam à luz e os bebês ficavam aqui durante 6 meses dentro da unidade. Então era bastante difícil, porque se um ambiente prisional já é difícil para você conseguir manter uma interna, imagine um bebê de 6 meses. Então a gente tinha que ter pediatra, tinha que levar o acompanhamento para fazer as vacinas, então era bastante dificultoso. Mas graças a Deus a gente tem um juiz das execuções, que é o Dr. Hélio, que ele tem uma visão muito humanista desse assunto. E atualmente, ao 8º mês, a interna ela consegue a prisão domiciliar. Então, ela tem o seu bebê em casa. E isso para a gente foi muito bom, porque reduziu bastante alguns problemas críticos que a gente tinha aqui. E ela passa quanto tempo? Ela fica até o 8º mês. No 8º mês de gestação, o Dr. Hélio analisa a situação e, dependendo do caso, ele concede a domiciliar. Então, ela responde o processo em liberdade em casa, durante aquele período de amamentação, e até agora a gente não teve nenhum caso de nenhuma interna que retornou. Agora você falando em retorno, a gente está falando especificamente em gestante, mas assim, de uma forma geral, reincidência é alta ou não? Infelizmente ainda é, né? A gente tem dados de
Não em termos de Brasil, mas em termos nossos, a gente fez um levantamento que a nossa reincidência ela ainda está nos 18%, 20%. Então, eu ainda considero um índice alto. Mas a gente tem apenas 2 anos, vamos fazer agora em abril de gestão, e a gente vem trabalhando justamente isso, tentando diminuir essa reincidência, mas que infelizmente com o tráfico é muito difícil isso acontecer. Em relação aos outros crimes, a gente consegue fazer isso, mas em relação ao tráfico é muito difícil, porque o tráfico é uma indústria que a cada dia aumenta, não precisa de qualificação profissional para isso, né? E ao saírem, elas são recepcionadas de braços abertos. Então, infelizmente, essa indústria do crime aumenta cada vez mais, apesar do trabalho que é feito de ressocialização. E aí é uma corrida contra o tempo nesse trabalho de ressocialização, porque precisa se aproveitar o tempo que essas mulheres estão aqui no presídio para tentar ocupar o tempo, mas não apenas para conter a ociosidade, mas para modificar mesmo a visão, a forma de ver os planos, quando ganhar a liberdade. Isso. Na verdade, a gente faz um trabalho de reeducação mesmo. Né? A gente tenta ensinar valores que nunca foram aprendidos antes. E isso é muito difícil, porque imagine, nós conversamos com pessoas que têm o dobro, o triplo de nossa idade, e isso tem que surgir um efeito. Né? E a gente tenta fazer isso mesmo, a gente tenta fazer essa reeducação, tentar reincidi-la para a sociedade, e é um trabalho complicado, minucioso, que requer muita força de vontade, carinho, dedicação. E a gente aqui do Presídio Feminino, a gente faz isso com muito cuidado. É um grande desafio para o sistema prisional, não estou falando aqui do Presídio Feminino, estou falando de uma forma geral, que é aquela imagem de que as detentas elas passam o dia inteiro sem fazer nada. Na verdade, tem o que fazer, mas elas são obrigadas? Aqui a gente tem diversas atividades, mas essas atividades elas não conseguem comportar a todas as internas. Infelizmente, assim, o quantitativo de internas ainda é muito grande para as atividades que a gente oferece. Mas agora, com essa gestão, a gente está fazendo um trabalho diferencial. O que é que a gente vai começar a fazer agora? Apesar de ter poucas vagas para as atividades, a gente vai fazer uma espécie de rotatividade para que todas participem. E o Penarte já tem isso nele. Que o Penarte é um projeto que já está aqui aí há cerca de 5 anos. Isso. E o Penarte já vai começar a trabalhar dessa forma. Nós vamos fazer grupos pequenos de internas que sairão naquele dia, mas para que todas participem, a gente vai fazer uma rotatividade. Além do Penarte, que a gente vai falar ainda no desenrolar do material, que é a realização, inclusive, de oficinas voltadas muito para a arte, que outras atividades essas detentas elas se envolvem no dia a dia aqui no presídio? Nós temos 2 salas de aula, né, onde a gente tem o EJA em andamento, o EJA, o outro Sergipe alfabetizado. Em cada sala de aula nós temos cerca de 25 alunas, que as atividades acontecem de segunda a quarta-feira, todas as manhãs. Então nós temos 2 professoras que dão aula, cedidas pela educação, que elas não somente dão aula, elas dão uma aula de vida, na verdade, porque elas conseguem, às vezes, transformar internas com um nível de brutalidade alto em pessoas doces, sensíveis. Então, o trabalho de nossas professoras realmente merece todo o aplauso, porque, apesar de ser uma quantidade pequena de alunas, 50, mas essas 50 elas são muito bem assistidas. E, além dessas atividades da sala de aula, a gente também tem nossa oficina de costura, que hoje ainda funciona com um número pequeno. A gente tem apenas 5 trabalhando na oficina de costura, mas que a partir de março o projeto Florescer retorna para cá, que é uma parceria da Secretaria de Justiça com o Ministério Público. E aí, quando o projeto Florescer se iniciar, essa quantidade vai aumentar, porque aí vão vir professores para poder ensinar as meninas e aí sim a gente vai conseguir fazer um número maior. E aí tem uma coisa muito legal. Ainda temos o artesanato. Então, essa questão do artesanato, da costura, isso é muito legal, porque assim, é um novo ofício, é uma nova forma de você ver, de começar a planejar a vida quando chegar a hora de sair daqui. Isso, e aliado a tudo isso, temos também os cursos profissionalizantes também, né? Que hoje a gente está em atividade com o de cabeleireiro e o de manicura e pedicura. Então, assim, a gente tem diversas atividades que acontecem aqui.
Infelizmente, o número não dá, como eu falei, para contemplar a todas. Mas a intenção é fazer uma rotatividade para que, de alguma forma, a gente consiga alcançar a todas. Valéria, mais uma vez, reforço o agradecimento pela autorização para a gente estar filmando aqui dentro do presídio feminino. E aí a ideia era a gente ter esse cenário mesmo do dia a dia, porque quando a gente fala em presídio, a gente liga logo de imediato a questão da ociosidade, como se, assim, se passasse o dia sem fazer nada. A gente sabe que é difícil arrumar atividade para todo mundo, mas o que a gente vê é um caminho que vai para o lugar correto, é a busca de alternativas para ocupar cada vez mais detentas por um período maior durante o dia. Ou seja, além, gente, das atividades, a gente está falando aqui de algumas oficinas, mas tem também as atividades, por exemplo, da cozinha, da limpeza. Sim, são os trabalhos. Os trabalhos que nós criamos, né? Hoje a gente tem cerca de 90 vagas de trabalho, então também é uma quantidade grande de vagas, que se dividem em diversos setores, né? Temos internas trabalhando na cozinha, na limpeza, como vocês viram ali. Tem as meninas que auxiliam lá na minha sala. Temos algumas que fazem a troca de roupa dentro do pavilhão. Então, isso foi muito bom, porque elas não precisam nem sair para fazer essa atividade, fazem dentro mesmo. Temos também pessoas para servirem cafezinho, temos jardineiras. Então, a gente criou várias vagas aqui justamente para tentar acabar com essa ociosidade, porque eu acredito que as internas, quando estão ocupadas, elas são bem melhores. Então, é esse trabalho que a gente vai mostrar a partir de agora aqui no Utilidade Pública. A gente espera que vocês conheçam e que essa seja uma excelente oportunidade para você que está em casa conhecer de perto, dia a dia, dessas internas. Essa é uma grande oportunidade para quem está em casa e para toda a equipe que está aqui participando dessa gravação. A gente vai mostrar a partir de agora.